Oi, gente, como é que vocês estão? Estão aí na poltrona? Estão teclando? Então para tudo que você está fazendo, porque o tema de hoje é um tema, mais um, polêmico, que no Rudá Analisa nós vamos estar destrinchando. Antes, lembre-se de se inscrever nos nossos canais, no Spotify, no YouTube, no Instagram. Clica no sininho para ser notificado, manda pergunta para a gente através do chat desses canais, pelo número de WhatsApp institucional da Cultiva, porque a gente quer criar uma comunidade. Para criar comunidade tem que ter gente, porque você sabe que se for só uma pessoa com espelho, tem alguns doidões, narcisistas, que acham que já é uma comunidade, mas não é uma comunidade. A gente com espelho não forma a comunidade. Então a gente precisa do vocês ajudar a gente, falou? A gente decidiu propor aqui uma discussão sobre a mudança da extrema-direita em relação ao foco da disputa política aqui no Brasil. Vamos então só entender o que é extrema-direita. Extrema-direita é uma direita extremada. Bom, além desse jogo de palavras que não vai dar em nada, eu vou explicar porque eu falei ao contrário. É porque direita é a força política que acredita na individualidade. Eles acreditam na diferença humana. Eles creem nisso, que nós humanos somos diferentes uns dos outros. E aqueles que seriam mais capazes, aqueles que são mais ambiciosos, aqueles que são mais inteligentes, aqueles que são mais tudo na vida, escolhidos por Deus, eles naturalmente vão ter mais sucesso e mais dinheiro. Acho que você já entendeu, né? É de direita quem acha que a desigualdade social faz parte, uma consequência da natureza humana e da diferença entre os humanos. Eles falam que eles defendem a liberdade porque eles estão dizendo que ao a gente ter liberdade, eles acreditam que o mundo vai ser desigual mesmo. E eles acham que quando um governo faz uma intervenção nessa natureza humana, que eles vão chamar de autoritarismo, para que as pessoas sejam mais iguais e mais felizes, esse Estado estaria descompensando a natureza humana. E mais do que isso, estaria penalizando os mais trabalhadores, os mais ambiciosos, os mais inteligentes, os mais tudo, em favor dos mais vagabundos, dos mais burros e assim por diante. Isso é direita. E envolve inclusive os liberais. Eles são de direita, elitistas. Aliás, os liberais, a teoria liberal nasce com John Locke. John Locke defendeu a escravidão. Se você está achando que eu estou exagerando, vai até os livros dele, ou põe aí nos sistemas de busca da internet, que você vai ver o que era o John Locke e o que ele... Coloca John Locke escravidão, vocês vão ver o que ele escreveu a respeito. De qualquer maneira, isso é direita. Eles são contra a igualdade social e qualquer política que leve à promoção da vida de quem tem uma vida ruim e promova ele para uma vida melhor. E eles então vão defender a individualidade, que cada um se vire, e nem Deus vai para todos, a não ser que eles, paguem um dízimo maior. Então a ideia básica da direita é isso. Toda direita é extremista? Não. Assim como nem toda esquerda é extremista. Então, quando a gente fala extrema-direita, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma direita que é extremada, e extremismo na ciência política significa eu não conseguir aguentar e respeitar o diferente. Olha que coisa engraçada. Eles acham que as diferenças fazem parte da natureza humana, mas o extremista, diferente da direita clássica, acredita que aquelas pessoas que pensam diferente deles, por exemplo, quem é de esquerda, eles têm que ser eliminados ou ameaçados de eliminação para que eles fiquem quietos no seu lugar. Então, eles fazem arminha ou usam arminha contra a oposição. Toda vez que a gente falar de extremista, nós estamos falando de alguém que usa força ou ameaça o uso da força para destruir a outra pessoa. Então, olhe só que interessante. O governo Bolsonaro e o bolsonarismo, na origem, eles vão estar mais ou menos se constituindo em 2015 e tomam o poder na eleição de 2018, que vai até 22. Esse período, então, mais ou menos de 7 anos, eles constroem um discurso extremista no Brasil que é meio que clássico. Ou seja, eles ameaçam o uso da força e no 8 de janeiro eles usaram a força mesmo para destruir o Palácio do Governo, do Judiciário e do Congresso Nacional. Rasgaram, quebraram e inclusive atacaram a polícia. Se você acha que eu estou exagerando, dá uma olhada lá e vê o que fizeram com a barra de ferro, com uma policial que tentava segurar aqueles terroristas que estavam em Brasília no 8 de janeiro. O fato é que os extremistas
fizeram tudo que é clássico do extremismo, né? Foram contra a ciência, fizeram uma discussão confundindo religião com política, colocaram em questão o judiciário. Por quê? Porque todos os extremistas, principalmente de cultura fascista, eles não acreditam em nenhum poder que não tenha uma relação direta com a massa da nação. Porque eles representam a massa. Eles, de certa maneira, respeitam os partidos ou as lideranças que foram escolhidas pela massa através do voto. Mussolini pensava assim. Ele não tomou o poder pela força, e nem o Hitler. A segunda característica é, no caso, o parlamento. Eles têm uma relação com o parlamento porque o parlamento é eleito. Claro que eles querem sufocar a ponto de só ter gente deles, né? Mas o judiciário, com exceção de um ou outro país como os Estados Unidos, no caso o judiciário estadual, não federal, o judiciário no mundo inteiro, raramente ele é eleito. O judiciário é um poder constituído através de uma formação técnica, burocrática, com características vitalícias, você sabe disso, né? Não é totalmente, mas tem uma característica parecida, e, portanto, os fascistas e extremistas desconsideram o judiciário, acham que é um câncer na relação direta do líder com as massas. Então, essa primeira fase que nós tivemos do extremismo contemporâneo de direita no Brasil, ela teve um papel e uma dimensão e uma ação clássica de todo extremismo, principalmente essa com uma fachada e uma cultura fascista. Fascismo, ao contrário do nazismo, ele usa força como o nazismo, ele tem uma relação direta com as massas, ele insufla as massas contra a oposição, tem toda essa característica conjunta com o nazismo, mas tem uma diferença. O fascismo é uma esponja cultural. Ele mantém uma linha de interpretação do mundo, mas ele consegue absorver outras culturas e ideários, desde que subordinados à concepção original deles. Mussolini se ligou ao catolicismo. O nosso presidente Bolsonaro e o bolsonarismo se vincularam aos evangélicos, mas eles também se relacionam com vários outros elementos culturais, como foram os hackers, como foram os bolsogatas, né? Os bombados, os militares, as periferias de direita. Eles conseguem absorver de tal maneira que é como se fosse um Playmobil, o fascismo. O fascismo ele não é tão monolítico, irracional, absolutamente lógico como o nazismo foi. O bolsonarismo teve essa coloração fascista. Eu escrevi até um livro, que vocês estão vendo na capa aí, para explicar um pouco isso tudo que eu estou falando e como que se deu a caminhada desde o final dos anos 80 até o surgimento do bolsonarismo, como é que foi se constituindo essa cultura extremista. Então nós pegamos essa primeira parte, que é a constituição de uma concepção clássica extremista de direita no Brasil. Mas nós tivemos, em determinado momento, antes do surgimento do bolsonarismo, uma mudança da concepção empresarial, e vocês vão se lembrar que os empresários vão apoiar, se não no primeiro turno, no segundo turno, se não no segundo turno, todos eles depois da vitória do Bolsonaro. Os empresários que vão, de alguma maneira, se aliar ao bolsonarismo, parte deles no primeiro turno, principalmente os empresários do setor de magazines, né, de grandes magazines, né, de venda de vários produtos, né, do setor de varejo e do setor de redes de alimentação, de restaurantes e fast food, né. Esse é o primeiro segmento, alguns da construção civil, mas muito pouco. Esse é o primeiro segmento que apoia o Bolsonaro. Depois começa a envolver o agronegócio, depois é que vem os bancos e o setor industrial, mas vai ser em camadas, né? Esse setor que vai pregar no início de 1990 o Estado mínimo, de 94 em diante ele abandonou esse discurso do Estado mínimo. E a partir daí eles começam a organizar uma série de entidades e think tanks, né? Ou seja, entidades que formulam políticas e projetos, né? No caso deles de classe, né? Para capturar fundos públicos. Então, da ideia do Estado mínimo, surge a ideia de captura do Estado através de políticas que eles mesmos elaboram. Para não ficar falando no genérico, talvez a entidade mais importante empresarial desse período é uma entidade carioca chamada Instituto Atlântico, organizada e liderada pelo Paulo Rabelo de Castro, que depois foi presidente do IBGE. A ideia ali deles é já elaborar políticas que conseguiriam, como eu disse, capturar fundos públicos para
reverter para o próprio empresariado. Um dos exemplos era a criação do cheque educação, que nos Estados Unidos chama voucher. Qual que é a ideia? Eu pego o imposto, dou para uma família esse imposto e a família escolhe a escola que ele quer. E aí pega esse dinheiro público e eles, pensando na vida de todo mundo, na beleza dos passarinhos, na borboleta, eles pegam e propõem que esse dinheiro seja dado para a família através do formato de um cheque. E esse cheque, ele pega e volta para quem? Não é para quem pagou o imposto, é para empresário, para comprar pacote tecnológico ou matricular o filho e pagar mensalidade numa escola particular. Que fantástico, não é? Como é que você carrega dinheiro de pobre para rico, né? E ainda parece que eles são bacaninhas. Agora você pode ter a escola do rico, mas você paga para o rico. Então, nesse momento, de 94 em diante, acabou na prática o Estado mínimo para os empresários, eles começaram a pensar em várias formas de passar boiada, que é o que eles estão fazendo desde o final do século XX. Pois bem, nesse momento chegamos no nosso ponto central. É que a extrema-direita brasileira, que já está armando a sucessão do Jair Bolsonaro e da família dele, cuja liderança maior nesse momento é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas também tem o seu boneco, né, de ventríloco, né, que é o Ricardo Nunes, que é prefeito, mas também o homem do cavalo branco, que é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, mas também o homem do Eu Ovo Bem, que é o governador de Minas, né, governador Zema, e o Ratinho. Gente, sinceramente, eu ficaria muito irritado de ser chamado de Ratinho. Sinceramente. Mas, em todo caso, o governador do Paraná, o Ratinho, esse pessoal todo, eles estão armando, junto com os jovens da geração Jesus, né? Talvez o principal líder seja Nicolas Ferreira, mas não só ele, todos dessa geração com menos de 30 anos que são extremistas, esse pessoal está armando um outro discurso que é parecido, mas é mais radical, com aquele dos empresários do final do século XX, que é como que eu capturo o Estado para nós. Então, esse pessoal não tem um discurso tão raivoso e tão bélico como o do bolsonarismo raiz. Eles também têm, mas o grande foco deles agora está sendo capturar e gerir o Estado. Não é só pela eleição. O que nós estamos citando aqui é a história de privatização dos serviços públicos. O que é problemático nessa discussão é que várias correntes do centro-esquerda do Brasil caíram nesse canto da sereia e defenderam, de fato, a gestão privada, por exemplo, de hospitais através de OS. Nesse caso, eles abriram a caixa de Pandora. Bom, vocês lembram o que é a caixa de Pandora, né? É uma caixa que tem todos os males do mundo, mas lá no fundo tinha esperança. E de repente abre a caixa, sai os males, mas a esperança fica lá presa. Ela não sai. Então a caixa de Pandora, nesse caso, é uma novidade importante e recente que foi inaugurada pelo Ricardo Nunes e que faz uma discussão sobre a privatização das escolas públicas ganhar uma relevância maior do que os governadores que já estavam fazendo o teste de privatização de gestão das escolas públicas, mas ainda estavam numa experimentação. É o caso, por exemplo, do Zema, em Minas Gerais, com um programa, um projeto chamado Somar. Mas nós tivemos uma prefeitura perto de Belo Horizonte, da cidade de Betim, onde está a Fiat, que privatizou a gestão de todas as escolas municipais, com uma secretária de educação na época filiada ao PCdoB. O PCdoB foi contra, ela se desfiliou. Mas para vocês terem uma ideia de como que esse tipo de concepção de gestão privatizada, ela vai se espraiando pelo país. Bom, o que o Ricardo Nunes fez de tão inovador? O Ricardo Nunes disse que escolas com baixo IDEB, elas deveriam ter a gestão privatizada. Qual é o discurso que é uma armadilha? O que está por trás é ele vincular o IDEB baixo, ou as notas baixas dos alunos no IDEB, que é um exame que se faz de 2 em 2 anos só no final do ensino fundamental 1 e do fundamental 2, e só em português e matemática. Portanto, assim, é um exame caquético, raquítico, é uma avaliação muito mal feita, né? Tecnicamente mal feita. Um dia nós vamos fazer a discussão clara sobre isso.
O que o Ricardo Nunes está dizendo é que o IDEB baixo se deve ao gestor ruim. Por isso que ele quer intervenção. Qual que foi o problema? Que aí ele começou a mostrar com a verdadeira face da extrema-direita. É que ele não afastou, ele afastou 25 diretores, mas não estavam nos 25 todas as escolas com menor IDEB. Algumas sim, outras não. E algumas escolas de baixíssimo IDEB, inclusive o mais baixo IDEB da cidade de São Paulo, ele não afastou o diretor. O discurso já começa a fazer água. Você está vendo a capa de um estudo que a equipe do Instituto Cultiva, liderada pela Mariana Martins, organizou, sobre as 50 escolas com maior IDEB da cidade de São Paulo e as 50 escolas com menor IDEB da cidade de São Paulo. O que tem de interessante nesse estudo é que a nossa equipe analisou o IDEB antes da pandemia até hoje. E ela percebeu que um monte de escola que tem IDEB baixo hoje tinha o mesmo diretor e com a pandemia teve queda do IDEB. Então não é o diretor que é o problema. O que o estudo mostra? Que na verdade, quanto maior a escola, acima de 500 alunos, menor é o IDEB. Sabe por quê? Porque a educação é relação humana. É acolhida, é acompanhamento, é estímulo. E as escolas com 500 alunos para baixo tinham um IDEB maior. O que o gestor tem a ver com isso? Outra coisa que esse estudo revelou é que famílias migrantes ou numa situação de muita vulnerabilidade social, o IDEB é menor. Aliás, a Folha de São Paulo, você está vendo aí a capa, acaba de fazer um levantamento mostrando onde estão os bairros que têm a melhor qualidade de vida na cidade de São Paulo. Pois bem, não tem um IDEB baixo, entre os mais baixos de escola municipal nessas regiões. Ora, acho que tem uma pista aí, não? Do que é o que faz o IDEB ser baixo. E há outros fatores e nós estamos continuando esse estudo. Nós estamos indo para todas as escolas, são 1.600 escolas aqui na cidade de São Paulo. Claro que nós não vamos estudar as 1.600, mas nós estamos fazendo, usando as metodologias mais reconhecidas dessa área de pesquisa, nós estamos indo até as escolas e analisando efetivamente quais são os fatores, inclusive esses que eu falei, nós estamos checando se eles de fato têm influência mesmo na nota no IDEB. Mas voltando, o que o Ricardo Nunes então fez? Nós ainda estamos investigando, mas o que parece ser comum é o seguinte: escolas cujas famílias têm alta vulnerabilidade, ele fez intervenção. Escolas cujos alunos têm necessidades especiais, por problemas neurológicos, físicos, ou são migrantes e não entendem claramente o português, e possivelmente é aí que vem o problema do IDEB, também essas escolas sofreram intervenção. Existe aí uma certa crueldade, vocês não acham, não? Existe uma concepção, se essas pistas e essas hipóteses se confirmarem, existe uma ideia de um gestor que coloca a sua ideologia acima da ciência e acima do bem-estar. Ele está usando o Estado para impor a sua visão. Isso é extremismo. Então, o que a gente queria propor com esse Rudá Analisa é a gente entender que a educação está sendo a ponta de lança de uma mudança da concepção da extrema-direita no Brasil. Ou seja, depois de 7 anos de muita agressão e violência, chegando às raias de uma tentativa, um ato terrorista no 8 de janeiro, agora a extrema-direita se recompõe numa visão de captura do Estado e da gestão do serviço público, dos órgãos públicos, principalmente municipais, mas também estaduais. Eu acho que é um bom tema para a gente discutir, não? Então, você que está tomando chá ou café, você que está comendo uns biscoitinhos aí, ou acarajé, aproveita e se você achou interessante, divulga para o pessoal da tua família, para os vizinhos, para os amigos, e fala, gente, o que vocês acham desse negócio aí? Aí, depois que você divulgar o link desse videocast ou do podcast que você está ouvindo, aproveita e propõe um debate, fala para o pessoal e você também para enviar pergunta, comentário através do chat dos canais do Spotify, do YouTube, do Instagram, da Cultiva, ou então manda pelo número do WhatsApp. E aí, mais do que tudo isso, fala para todo mundo se inscrever no canal e clicar no sininho. Até! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social.
Saiba mais no site institutocultiva.com.br.